Boa noite, pessoal. Continuando aí a parte aí dos números inteiros, né? Nós vamos trabalhar com a aritmética nos inteiros. A princípio não vai ter grande mudança com relação aos naturais. Eu vou até deixar para vocês já pesquisar algumas propriedades e alguns colorários, algumas proposições que tem dentro dos inteiros que são praticamente as mesmas dos naturais. Mas eu vou dar uma lembrada, né? A adição de divisores múltiplos e divisores é praticamente a mesma. Quando nós trabalhamos dentro dos inteiros, nós dizemos o quê? Que o número A divide o número B, se existe um número C inteiro, de tal forma que B é igual a AC, AVC. Há um número inteiro, então nós não estamos apregados, só fixado nos números naturais, tá certo? Então nós dizemos o quê? Que A é divisor de B ou B é múltiplo de A. Então, divisores e múltiplo depende só a questão. Ou B é divisível por A, tá certo? Então, o conjunto dos múltiplos agora vai ter mais ou menos, né? Então, é 0 mais ou menos A, mais ou menos 2A, mais ou menos 3A. E as dos divisores vamos ter também mais ou menos, porque agora vai entrar a questão que ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? As propriedades em Z são praticamente as mesmas dos naturais, né? Não escrevi aí, mas está lá no livro. O algoritmo continua sendo o mesmo, né? Quer dizer que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Nesse caso aí, o resto é sempre considerado um valor não negativo, tá certo? Que varia, que vai de zero, pode ser zero, e t igual a b, né? Nesse caso, ele considera que b, que é o divisor, um número positivo. Então, quer dizer que o a pode ser qualquer número inteiro, mas o b vai ser um número positivo. Ele não pode ser zero, né? Então, a definição do algoritmo é a mesma que nós trabalhamos anteriormente, né? Aí vem com a definição de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, que é praticamente a mesma, né? Quer dizer, para encontrar o MDC de dois números inteiros, encontramos o MDC de seus módulos, ou seja, dos valores dos seus opostos naturais. Então, o MDC de A a B é o mesmo de MDC do módulo de A e do módulo de B. Por exemplo, o MDC de menos 4 e 6 é o mesmo MDC de 4 e 6, que é 2. Então, é a mesma regra que nós usamos para natural. Então, continua sempre sendo a mesma coisa. Quando falar em MDC, máximo divisor comum, nós trabalhamos sempre com os valores A e B em módulo. Então, sempre eles não negativo ou positivo, né? Não tem calcular o de 0 e 6, no caso, não excluindo o zero. O mínimo múltiplo comum é a mesma ideia. Comum de A e B pertencentes ao inteiro é o mesmo mínimo múltiplo comum do módulo de A e do módulo de B. Então, nós vamos trabalhar sempre com eles positivo, né? As proposições são as mesmas. Quando se fala em números primos, nós primos inteiros, ou simplesmente primos dentro dos inteiros, é se somente se o módulo de P é um primo natural. Então, nós vamos considerar a mesma. Como que eu vou ter um número primo inteiro? Por exemplo, menos 2 e menos 5, menos 2, menos 3, menos 5 são inteiros primos. Por que isso? Porque o 2, 3 e o 5 são primos naturais. Então, os números que são primos naturais, quando você coloca o menos, eles vão ser primos inteiros, tá certo? Então, só essa nova nomenclatura, né? As proposições a mesma coisa, continua as mesmas proposições. De novo aqui, do que eu vou explicar para vocês hoje, é falar sobre as equações. Resolver uma equação diofantina linear, na verdade, são as equações polinomiais lineares, aquelas cujo expoente da variável é 1. E o que difere um termo do outro é justamente a variável x, y e z. Resolver uma equação
essas equações onde os coeficientes e as soluções são inteiras é chamada de equações Diofantina e já vinha nos livros de Diofanto de Alexandria, desde um século 2 ou 4, parece, de 2, acho que foi 4 de Cristo. Tem uma particularidade em uns estudos através dessas equações, trabalhando sempre com os divisores, tá certo? Então nós temos o seguinte, ó. Nós temos que primeiro nós vamos trabalhar a equação Diofantina com duas variáveis, que é a mais aplicada. Tem também a de 3 variáveis e mais, pode trabalhar com infinitas variáveis, tá certo? Então é ax mais by igual a c, com a e b não simultaneamente nulo. Encontrar uma solução para uma equação Diofantina é encontrar um par de soluções x0 e y0 pertencente a z escalar z, de modo que quando você substitui na equação Diofantina, a igualdade ela é vertical. Uma equação Diofantina em que A diferente de zero e B diferente de zero admite solução somente se D, que aí está o MMC, na verdade é o MDC. Na verdade, o MDC tem que ser igual a 1. Quer dizer que os números dele, eu coloquei MMC em todos, mas é MDC. O MDC de A e B tem que dividir C, quer dizer que o máximo divisor comum de A e B tem que dividir C. Seja x0 e y0 uma partícula, tá certo? Aí aqui ele encontra uma solução para as equações Diofantina. Primeiro, uma equação Diofantina só tem solução se o MDC coeficientes A e B dividir C. Se ele não dividir, ele não tem solução dentro dos inteiros. Fica bem lembrado disso, né? Então, nós temos AB, AX mais BX com A e B diferente de zero. Nós temos que a solução geral para essa solução é x0 mais d, b sobre d, t, onde que d é o MDC, y0 menos a sobre d, t pertencente aos inteiros, onde d é o MDC de A e B. Se A e B são não nulos, então a equação... Se A e B são si, quer dizer que o MMC, o MDC entre eles for 1, então quer dizer que a solução vai ser x0 mais bt, y0 mais at. Isso aqui é um corolário, uma consequência direta do anterior, né? Se d vale 1, b dividido por 1 vai dar próprio b. E a dividido por 1 também vai dar a. Então vai ser uma solução particular. Então, se eu tenho uma solução particular, eu posso encontrar infinitas soluções usando estas fórmulas, tá certo? E aqui nós temos uma equação Diofantina A3 incógnita, né? A1x mais A2y mais A3z igual a B, onde os aí são nulos, não são nulos, não é isso? Então, a equação, a solução dela só vai ter solução C de A1, A2 e A3 dividir B, que é o termo independente. E ademais, algumas das propriedades usa anterior. Nessa questão, como eu dou uma acelerada no conteúdo, que era bem parecido com o de números naturais, nós vamos ter bastante exercícios para resolver, do 172 ao 261, mas eu só vou cobrar ele depois no retorno das aulas, tá certo?